E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Shikyu no Undo, episódio 22. E esse aqui é um daqueles raros momentos onde você pode dizer com toda certeza que foi um episódio perfeito. E olha que esse anime já entregou outros episódios perfeitos também. É por isso que eu sempre acabo indicando esse anime nos meus vídeos, cara. Vai assistir esse anime aqui, porque ele é incrível. Ele é incrível. Só que esse episódio aqui, eu acho que ele superou todos os outros. Porque imagina a seguinte situação. Você tá ali assistindo e tal, de boa, e aí você fica tão imerso, tão entretido ali naqueles diálogos que vão acontecendo entre os personagens, que em determinado momento você tem que pausar ali, porque o diálogo que aconteceu te marcou tanto, te deixou assim tão sem palavras, que você tem que absorver aquilo ali, né? Se recompor, e aí você pausa, volta e começa a assistir novamente. Cara, é inacreditável o que aconteceu nesse episódio aqui. E eu acho que eu dividiria ele em três etapas. O começo, onde a gente tem a fuga dos inquisidores e, consequentemente, mais mortes acontecendo, inclusive a de um dos protagonistas desse arco, né? Mostrando que esse anime aqui ele bota qualquer um para ir de base. Não tem isso, não tem, né? A segunda parte eu diria que é o momento em que a Draca ela consegue escapar e vai pedir ajuda, né? E cara, a ajuda que ela pediu, eu jamais poderia imaginar que seria ele. Eu pensei em várias teorias e tal, eu falei no meu vídeo passado, mas em nenhuma delas eu imaginei que seria o Bispo Antoni. E ainda mais imaginar que ele aceitaria, que ele ajudaria e falaria todas as coisas que ele falou. Cara, eu fiquei assim, cara, como assim, cara? Assim, eu confesso que realmente não dá pra você compreender esse personagem aqui. Eu creio que talvez ele seja um psicopata, um sociopata, alguma coisa assim, porque ele não mostra remorso e emoção nenhuma, em nenhum momento, em nenhum momento. Ele só pensa nele mesmo, nas coisas que vão favorecer a ele. Parece que é o único objetivo que esse sujeito tem em mente, né? Tanto que a gente viu as falas dele durante esse episódio aqui, e, cara, é impressionante como ele simplesmente ignora tudo que ele fez no passado e segue em frente, né? E aí a gente chega no momento derradeiro, que é a parte final do episódio, onde a gente tem a volta do Novak, né, encontrando tanto a Draca quanto o Antoni. E aqui, velho, aqui a gente tem um personagem sendo completamente destruído. E a forma como isso acontece, ela é tão brutal que por um momento você fica com pena do Novak. Por mais que ele mereça tudo o que aconteceu com ele, tal, ainda mais depois das coisas que ele fez ao longo do anime inteiro, né? Lembrando que o Novak, ele talvez seja o único personagem que está desde o início do anime. Só que depois disso que aconteceu, cara, é como se não sobrasse absolutamente mais nada para ele. Ele perdeu tudo, não resta nada, acabou pro personagem. E eu fico curioso com o que vai acontecer no próximo, né? Porque agora ele não tem mais absolutamente nada a perder, se bem que eu acho que nem vontade de fazer alguma coisa mais vai sobrar depois de tudo que houve nesse episódio aqui. Mas enfim, vamos lá falar de tudo que aconteceu. Tem muita coisa aí pra gente falar, né? Porque que episódio, cara. Que episódio. E bom, a gente começa, né, justamente naquele gancho que a gente teve do episódio anterior, no momento onde o Exército da Libertação planeja a sua fuga, né? Porque lembrando, eles foram traídos pelo Frei que entregou a localização deles e o grupo lá dos Inquisidores está indo até lá juntamente do Novak, né? E o plano é o seguinte: todos eles vão sacrificar as vidas, né? Vão ficar ali para enfrentar os Inquisidores, enquanto a Draca vai fazer a fuga dela, né? E o Schmidt vai escoltar, né? Ou seja, só esses dois vão escapar ali daquela armadilha, né? E é exatamente isso que acontece, né? O grupo de inquisidores chegam e aí o exército da libertação vai até eles enfrentar, né? Eles começam até com aquela formação de escudos, né? Parecem os espartanos, né? Para se defender ali daquela saraivada de flechas que é atirada, né? E nesse momento a Draca e o Schmidt aproveitam para escapar dali, né? Eles conseguem derrotar dois daqueles soldados ali furtivamente, roubam os cavalos deles e fogem, né? Porém, quem não percebe isso é o Novak. Só que olha essa cena, cara. O Novak, ele simplesmente ele hesita por uns segundos, né? Eu acho que ele percebeu ali o capuz da Iolenta, né? Por isso que ele demorou um pouquinho para agir, né? Você vê que ele olha assim, tal, ele para, né? Acho que ele, em algum lugar ali da mente dele, ele lembrou
da Iolenta, né? Mas rapidamente ele se recompõe, pega mais 2 soldados e começa a perseguição ali contra o Schmidt, né? E logo eles vão ser alcançados, né? E aí o Schmidt fala o seguinte, cara, isso aqui também foi sensacional, porque ele diz que em toda a vida dele, ele nunca teve medo, porque ele sempre, né, agiu ali seguindo o destino, né? Então, o que quer que acontecesse, ele simplesmente aceitaria, né? Então, para ele não importava se aconteceria uma coisa boa, uma coisa ruim, só que dessa vez não. Ele está sentindo medo pela primeira vez, porque nessa vez aqui, ele que tomou a decisão. Lembra o lance lá que ele mudou a questão da moeda, né? Então ele agiu por conta própria, né? Então agora ele está sentindo o peso, né, de como é agir seguindo os próprios pensamentos, né, suas próprias decisões. E aí ele resolve também ficar para trás e ele atrapalha ali os 2 soldados, né, e derruba o Novak do cavalo. Com isso, a Drácula consegue escapar e o Schmidt fica para trás enfrentando ele. Ele derrota os outros 2 cavaleiros ali bem facilmente, mas aí o Novak vai e acerta ele mortalmente ali pelas costas, né? E aí é o fim do Schmidt. Aliás, ele morreu bem feio mesmo, uma morte terrível ali que ele teve, né? E o Novak ainda diz, né, que é uma morte merecida ali para um herege. Só que o Schmidt, ainda com as últimas forças dele, ele diz que esse foi o destino que eu escolhi, né? E aí ele morre. Porém, o Novak, né, quando ele caiu do cavalo, ele acabou batendo a cabeça, né, ele se feriu ali e acabou desmaiando ali. Então ele vai ficar um tempo desacordado. Nisso, a Drácula consegue chegar na cidade e vai direto até a igreja falar com o bispo Antoni. Eu falei, mano do céu, cara, isso aqui foi uma surpresa assim que não tem tamanho, cara. Em nenhum momento eu pensei que seria essa pessoa que a Drácula tava falando o tempo inteiro, né, que ia pedir para ajudar e que talvez desse uma chance para ela publicar o livro, né? O Antoni ele aceita conversar com ela, né? Porque ela diz que quer falar sobre o futuro e sobre algo que seria muito lucrativo, né? Então ele fala, bom, beleza, eu vou escutar você. Então ela começa a explicar o que ela realmente pretende, né? Ela fala que os tempos onde eles estão está mudando, as pessoas querem outras coisas, né? Querem mais entretenimento e tal, e os livros seriam uma ótima opção, né? E conforme eles forem se popularizando, graças à máquina de prensa, né, que tornou a fabricação deles muito mais fácil, né, eles vão se tornar altamente lucrativos, né? E no caso dela tem uma ideia excelente ali de um livro para ser publicado, né? Aí o Antoni fica ouvindo aquilo ali e tal, e fala, ok, beleza, eu aceito, né? Mas que livro é esse aí que você quer publicar, né? E aí que vem a questão, né? Porque ela não faz rodeio, né? E fala, é um livro sobre os movimentos da Terra, ou seja, o heliocentrismo. Assim que o Antoni escuta isso aqui, né, fica consternado, começa a falar que vai jogar a Draca numa masmorra pro resto da vida, que não sei o que e tal, né? Só que aí a Draca fala o seguinte, calma, por que você tem essa raiva toda do heliocentrismo? Por que você acha que isso é uma blasfêmia? Por acaso você já ouviu relatos de isso estar sendo reprimido em outros lugares e tal, né? E aí ele fala o seguinte, ora, eu me lembro muito bem do meu pai ele, ter mandado vários hereges para a forca ou acabado com eles por causa desse tipo de coisa, né? Só que aí ele começa a pensar o seguinte, mas agora que você falou, você tem certa razão. Eu não ouvi sobre relatos disso acontecendo em outros lugares, né? Em outros tempos, alguma coisa assim. E aí ele fala o seguinte, né? E essa frase aqui dele é sensacional. Porque ele diz o seguinte para Draca. Então você está querendo me dizer que o heliocentrismo ser proibido ou não depende do discernimento de quem está no poder na época? E é exatamente isso, cara. Quanto mais ignorante se é sobre um determinado assunto, mais você vai querer combatê-lo. E pensando nisso, o Antoni diz o seguinte, tudo bem, eu concordo com você. Eu vou aceitar você publicar esse livro. Só que fique atento a uma coisa. Se isso aqui começar a dar errado, você está sozinha. Né? Eu te abandono no mesmo instante e tal. Digo que você me enganou, que não sei o que e tal. Todo o problema vai ser caído nas suas costas. Né? Então é contigo. Bom, a Draca fica ultra feliz, né? Porque era a única opção que ela podia ter. E aí vem, né? Porque essa aqui, a Draca se deu mal aqui, né? Porque o Antônio falou, então tá, e como que vai ser a divisão aí dos lucros? Né? Aí a Draca fala, 50-50, né? Aí, você tá brincando comigo? Quem mais vai estar correndo risco aqui sou eu. Então vai ser 80 para mim, 20 para você. A Draca ela foi com uma carinha assim de que, mas, ok, ela aceita, né? Não tinha muita opção também. Mas enfim, o objetivo aí tá concluído, né? Finalmente o livro vai ser publicado. E aí ela faz mais um pedido, né?
Porque para comemorar essa novidade aí, ela fala que quer mandar uma carta. Lembra, né? Aquela cartinha lá que a Iolenta entregou para ela, né? Que a gente não sabe ainda para quem que é endereçado aquilo, né? O palpite é que seja o Potok, né? Que lembra que tinha no livro lá escrito para dar parte dos lucros para ele e tal. Embora ninguém saiba ainda, né, que o Potok ele já morreu, mas ok. Mas também, cara, pode ser pro Novak, né? Seria, nossa, olha, seria uma reviravolta isso aqui, cara, que nossa senhora. Mas enfim, só que enquanto isso, a gente vê que o Novak, ele já acordou, né, lá do desmaio que ele teve e seguiu as pegadas lá dos cavalos e já chegou na cidade onde eles estão, né? Os guardas lá da entrada falam, passou uma mulher por aqui e tal, meio suspeita, que não sei o que, né? E aí ele já vai diretamente até a igreja, né? E lá ele encontra os dois, tanto o Antony quanto a Draca ali juntos, né? E aí o Novak ele começa a acusar ali a Draca, falando, não, se afaste dela, que não sei o quê, porque ela tá amaldiçoada pelo heliocentrismo e tal, ela vai querer te manipular, que não sei o quê e tal. E cara, essa cena aqui, velho, ela é brilhante, cara, porque os dois estão ali parados e eles começam a olhar pro Novak, cara, como se ele fosse um louco completo, que é a forma como ele entra ali, carregando uma tocha ali, ele meio que alucinado, ele ainda tá meio que afetado também pela queda, tudo bem, só que ele começa a falar um monte de coisa ali contra o heliocentrismo e tal, sem nem saber do que ele tá falando, e realmente, cara, parece que ele é um louco completo ali chegando e tem duas pessoas olhando assim, caramba, o que esse cara tá falando? Cara, essa cena aqui é genial, cara, é genial isso aqui. E aí o Novak ele questiona, né? Por que vocês dois estão juntos? E aí o Antony ele faz uma pergunta. E cara, nossa, velho. Ele simplesmente fala o seguinte: o que você acha que tem de tão ruim assim no heliocentrismo, né? Por que você é tão contra isso aqui? E cara, o Novak ele simplesmente ele para por um momento porque ele não consegue responder com as próprias palavras. Ele simplesmente repete tudo aquilo que falaram para ele, né? Não, isso aqui é uma afronta às escrituras sagradas, uma afronta à divindade, a Deus, não sei o que e tal. Cara, ele nem sabe por que o heliocentrismo é tão terrível assim. Ele simplesmente repete tudo que ele ouviu. Cara, isso aqui também, nossa, velho, se encaixa em tantas coisas que a gente viu ao longo da humanidade, vamos dizer assim, cara. É impressionante, cara, como que esse anime ele consegue tá sendo mostrado numa época medieval, antiga, mas, cara, esse texto ele é tão atual e vai continuar sendo atual, sei lá, daqui a 300, 500, 1000 anos, né? É incrível, cara, incrível. E aí o Antony ele continua falando pro Novak que se você vai continuar com o seu trabalho de perseguir, de torturar, de caçar esses hereges, você deveria pelo menos conseguir justificar seus próprios atos. Porque, na verdade, o heliocentrismo nada mais é do que uma simples teoria, né? Igual a várias e várias outras que existem por aí, né? E a gente viu isso ao longo do anime, né? Várias ali bem malucas, vamos dizer assim, né? Ou seja, o heliocentrismo, na sua essência, ele nada mais é do que um postulado matemático. Então, nosso trabalho como teólogos é simplesmente interpretar ali as escrituras sagradas e adequá-la ali a essas novas descobertas. Porque mesmo que se prove que a Terra ela se move e tal, toda essa teoria seja correta, como o trabalho deles é justamente entender isso e não rejeitar novas ideias e descobertas. E quando o Novak ele escuta essas coisas, ele fica completamente sem chão. Cara, você vê ali como que o personagem tá, né? A dublagem também, nossa, é monstruosa. Cara, você vê uma pessoa ali completamente perdida. Parece que todo o mundo dela acabou de desabar ali, né? Então ele começa a tremer, ele meio que se apoia ali no banco, né? E fala, poxa, mas o seu pai, ele perseguiu esse povo durante muito tempo, que não sei o que e tal, né? Tentando justificar novamente tudo que foi feito até ali, né? E o Antony, ele cita o seguinte, eu me lembro muito bem que o meu pai, assim como você, ele também era um estudioso, né, do cosmos, né, de cosmologia, e entendia muito bem dessas teorias. Então ele chuta o que ele acha que aconteceu, né? Como é a história. E pelo que ele falou, é muito provável que seja exatamente isso que aconteceu, né? O pai dele, no caso, ele deve ter tido alguma grande decepção com os estudos que ele fazia, né? E isso gerou um complexo de inferioridade nele muito alto. E na mesma região onde ele estava, né, ele começou a proibir essa pesquisa. Só que ali também tinham estudiosos do heliocentrismo. Então essas pessoas começaram a ser perseguidas. E a palavra heliocentrismo, né, e qualquer coisa relacionada a isso começou a virar um tabu, uma palavra proibida, ou seja,
todos temiam falar mais sobre isso, o que acabou gerando com que existissem também rebeldes, pessoas contra essa perseguição e que começaram a odiar a igreja em si. Só que na verdade isso nunca foi uma perseguição da igreja como uma instituição ou de algum ensinamento sagrado. Não, era simplesmente o descontentamento de um grupo de pessoas. No caso ali, o pai do Antony. Então, cara, essa parte aqui também, nossa, cara, porque ele fala o seguinte: talvez tudo isso tenha sido um mero mal entendido, né? E aí, cara, o Novak ele fica completamente transtornado, mas assim furioso, porque ele fala: mal entendido? Você está dizendo que tudo o que eu fiz foi um mal entendido? E aí ele cita o Rafal, Oxy, Badene, né, e o que aconteceu com a própria filha dele. Você está dizendo que tudo isso aconteceu por um simples mal entendido? Tem provas de tudo isso que aconteceu e tal, dessas execuções de hereges que foram acontecendo durante o tempo e tal. E o Antony, ele complementa dizendo que todos os registros que tem sobre essas execuções hereges, né, que são de muito tempo, ou seja, isso ali deu uma parada, né, durante um bom tempo, ele vai destruir todas essas informações. Ou seja, tanto o Novak quanto todas as pessoas que ele executou não vão ser mais lembradas pela história, né? Vão ser completamente esquecidos, não vai ter mais nada sobre eles. Né? E ele até cita uma coisa assim que é interessante, né? Porque ele fala que, bom, se você tivesse nascido em outra época, em outro momento da história, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes para você. Só que eu creio que o fato de você ter nascido exatamente nesse momento, nesse período, tenha sido destino. E aí, cara, o rosto do Novak, cara, é um negócio assim que, assim, dá pena, cara. Dá pena do Novak aqui. Embora ele mereça isso tudo, né? Mas o episódio ele termina assim dessa forma que é simplesmente genial. 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 Vamos ver o que vai acontecer aí no próximo. Cara, nossa, que reta final de anime é essa, cara? Meu Deus do céu. É um episódio melhor que o outro, cara. E é só bomba atrás de bomba aqui na história, cara. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí, agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.